Capítulo 16. Vale tudo. No bloco 7, a chegada de presos com menos de 25 anos é frequente. Nossa cela é a 2. É composta por uma maioria de presos acima de 40, mais ou menos uns 30, 40%. Não é a maioria, sabe? 30, 40, metade dos presos ali são de 40 anos. Mas a metade são jovens, bem jovens, né? Os mais novos costumam ser mais radicais, competitivos, né? Muita testosterona, facilmente partem para porrada e travam verdadeiras lutas de MMA dentro da cela. Eles batem e se machucam muito, enquanto os demais devem apenas observar sem interferir. Vi muitos saírem sangrando e chorando dessas brigas. Um desses garotos era o Alexandrinho. Um rapaz de 21 anos, muito inteligente e com um dom do comércio. Cheio de manha, entrou na cela com um pouco de maconha no estômago, foi para o banheiro, cagou dentro de uma marmita e de lá resgatou a erva que estava embalada em um plástico. Lavou, depois dividiu em 15 pedaços, colocou na grade e anunciou a venda por R$70 cada um. E ficou gritando lá na cela, na janela lá. Era uma gritaria doida nas negociações. E os coroas só faziam observar a desenvoltura do garoto, traficando maconha em um presídio dito de segurança máxima. Alexandrinho me vendeu um desses pedaços por R$50. Fui logo ver se estava rachichado, né? Fedendo merda. Melhor dizendo. Meio receoso, cortei o plástico com a gilete, fiz o fininho, cheirei os dedos, tá de boa. Só maconha mesmo. Deu pra fumar. Por sua vez, Alexandrinho fumava sozinho, baseados enormes, e cobrava R$20 pro brau passar na mão de quem quisesse, entendeu? Nada barato. Os presos babavam de vontade de fumar, mas para dar uns pega e sem condição de pagar, impossível, né? Então o moleque fumava tudo mesmo. O bicho era meio xerifinho, né? Alexandrinho chegou acompanhado por um amigo. O nome dele era Bina. Ele era um negro, alto, forte, com uns 100 kg de peso, sabe? Muito calado e sempre observador, estava ali por causa da Lei Maria da Penha. Enquanto Alexandrinho em cadeia por tráfico e assalto, né? Eles eram bem próximos. E dava para ver que o Bina agia como um guarda-costas, né? Apoiando o Alexandrinho em tudo que precisasse, sabe? Os dois praticavam exercício na cela, malhavam, passavam 1 hora por dia em média, mas o Alexandrinho ia além, né? Ele se exercitava tanto em física como tecnicamente, em lutas mano a mano. Era alguém decidido a ser um grande bandidinho na vida. Certo dia, foi colocado um novo preso na cela. Sabe, a cela já estava lotada, os nervos tudo à flor da pele, né? E já de saída, esse Bina não gostou do cara, porque ele tinha uma cara de muito humilde, sabe, assim, daqueles caras assim, sabe, humilde, pobrezinho, não é pobrezinho, mas assim, sabe, ovelha. Ele era um jovem miúdo, com cerca de 1,70 m de altura, um corpo meio franzino, quase parecido com o meu, sabe? Ele se acomodou do lado do Bina, olha que azar, para descansar. E o Bina, contrariado, bolou uma armadilha para o menino. O Bina deixou uma nota de R$50 cair bem em frente à cara dele, ele dormindo, o cara dormindo, né? O Bina levantou, olhou, eu tava do lado, assim, ó, do lado do Bina, e vendo o que ele estava fazendo. Bem na frente do menino deitado. Olha que o dinheiro caiu no chão, o menino abriu o olho, sabe? E o Bina fez que não viu. E se levantou, deu uns 2, 3 passos, né? Olhou para baixo e viu que a grana não estava mais lá. Menino de Deus. Mas foi o tempo do menino pegar aqui, ó, que o Bina olhou. Para mim, o menino ia devolver a grana pro Bina. Mas não deu tempo. Não deu tempo, cara.
Quando o Bina olhou que não viu a grana e viu o moleque levantando a cabeça um pouco assim, ó, ele... O outro preso ainda avisou que a nota tinha caído, mas o Bina fez que não ouviu. Ele se levantou, deu 2 passos, olhou para baixo e não viu a grana, que a grana tinha sumido. Mais rápido do que pudesse perceber, o Bina começou a desferir chute na cabeça do novato, só de calcanhar, chamando ele de rato. Seu rato! Os outros jovens se uniram ao ataque, porque a hora que ele falou rato, os outros presos novinhos já começou também. 5 presos começou a espancar o cara. E eu, não deixa disso, já levei um sapucão de empurrão para ir lá para a porta. Sai fora, professor! Sai fora! Né? Empurrou. E eu, pá! Aí, meu amigo, começaram. Pá, 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 pum, 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 pum. Isso era um, outro, cara. Sabe, o Alexandrinho pegou a cabeça do preso assim, cara, e bateu na parede da cadeia assim, sabe? Pá! E bateu de novo. Pá! No que ele bateu, já abriu um redondo aqui assim, cara, que você olha e fala, nossa, vai matar o cara, né, cara? E eu gritando e vai falando, para com isso, Alexandrinho, para com isso. E o povo já, né, não entra no meio. E aí espancaram o cara, sem piedade, sabe? Bateram. O Alexandrinho, ele fazia esse negócio assim, aqui no cara, velho. O cara pregado na parede, sabe? Pá, bateu a cabeça do preso na parede, deixando um grande buraco mesmo, né? Na testa. O outro preso socava as costelas. A vítima implorava que parasse. Dizia que devolveu a grana, que não ia pegar, que ele estava querendo devolver. Só quem estava de fora escutava. Até que outro preso, o Chapolin, interveio, mandou aquilo tudo parar. Uns se afastaram xingando, né? Outros ainda deram mais uns tapas e soco antes de pararem. Os presos se sentaram, né? E eu fiz o primeiro socorro ali no cara com água e um pano. Mas não pude ajudar muito não. O Bino e os demais ordenaram que eu ficasse no boi. Que ele ficasse no boi, sabe? E que eu saísse de perto. Deveria permanecer ali e só sair para os demais usarem o vaso. Passou a noite sentado na privada, cochilando e acordando, toda vez que um preso ia mijar. Muito humilhante, sabe? Compaixão zero na cela, cara. Eu fiquei assim, sem saber, cara, como que isso podia acontecer, cara. No amanhecer seguinte, o preso que apanhou foi instruído pelo novinho, foi Alexandrinho, falando assim, a falar que na hora do sol que queria ir pro seguro. Deveria justificar dizendo que tinha uma briga no pátio e não contar nada sobre a sova que levou na cadeia, como se tivesse jeito dele não contar. Se dedurasse alguém, seria morto no espeto, no fundo do pátio. Olha os avisos, cara. Saímos pro sol, mas na passagem pela chamada, que a gente passa pelas grades ali, no confere dos nomes, um agente já parou o preso e já mandou ele entrar para dentro. Fica aqui, preso. Entramos em procedimento e com a cadeia inteira no pátio esperamos a liberação. Nós, da cela 2, fomos chamados para retornar. Antes de sairmos do pátio, os agentes nos obrigaram a ficar de frente para eles e quiseram saber quem era os machão que tinha feito aquilo com o preso. Quem eram os covardes? Dada a ausência de respostas, a cela inteira pagaria pela insubordinação, perdendo aquele banho de sol. E também o seguinte, já o preso agredido foi transferido para o outro bloco. Na minha opinião, deveríamos ter agido para conter o espancamento, mas ali não era a rua. Na prisão, qualquer derrapada traz um risco muito grande. Foi um erro o preso ter pego o dinheiro no chão, que não era dele. Não devia ter tocado, sabe? Não quero com isso justificar a reação desmedida, violenta e covarde. Apenas que a regra ali é clara. Roubar não é algo que é aceito na cadeia. Mesmo entre tantos presos por roubo, o que se encontra deve ser deixado no lugar, achado até o dono pegar. No lugar achado até o dono pegar. Como dizem ali, o certo é certo, se você está no certo, não tem erro. O convívio no bloco 7 é muito mais complicado e perigoso que no bloco 1.
O número maior de pessoas confinadas dentro do mesmo cubico gera um volume maior de conflitos por hora. Na nossa cela tem um grupo de 4 presos que foram pegos no mesmo caso de tráfico, associação, o crime e porte de armas, artigo 33, 35 e 40. Todos eles se dizem réus primários, Paulo, Gugu, Junão e Francisco. Certo dia, Paulo estava ali deitado na sua jegue e um preso de vulgo Macarrão iniciou uma discussão com ele sobre a limpeza da praia. Um queria que fosse logo e o outro que deixasse para mais tarde, mas o Macarrão ficou mais irritado e partiu para agressão pessoal. Por ser mais tranquilo, Paulo se manteve na defensiva até o momento em que o Macarrão partiu para cima dele. Paulo desviou o ataque, acertou um direto no olho, foi pum! O Macarrão, pum, caiu no chão, já com o olho roxo, e se levantou meio cambaleando, gritando que o Paulo tinha acertado, nem precisava, todo mundo viu, né, cara? O cara me acertou, mas não, seu bobado, acertou não. Depois de alguns minutos indignado, o Macarrão voltou à carga, partiu novamente para cima do Paulo, que desviou mais uma vez e lhe acertou o outro direito na testa, bem no meio da testa. Pá! Completamente desnorteado, o Macarrão foi convencido pelo pessoal a desistir. É melhor você não investir no cara não, velho. Você vai morrer, velho. E as coisas se acalmaram. Ele falou, aí, será que é mesmo? Os dois se tornaram inimigos, mas cada um no seu quadrado, dentro da mesma cela. Paulo era o chefe da quadrilha que atuava no tráfico. Ele também era empresário, tinha um comércio de peças de carro, era casado, possuía uma bela casa, mais alguns imóveis, sua organização e além do trabalho e negócio. Paulo mantinha muitas coisas na cela, sempre arrumadas e limpas. Por ter pago 50 mil reais à vista para o melhor advogado do pedaço defendê-lo, sua expectativa era grande em ser liberado logo. Eu sempre me dei bem com o Paulo, era uma pessoa de boa atitude diante dos demais. Pelo menos ali na cela sempre se mostrou educado, solidário, conversava muito sobre as coisas que fazemos dentro e fora da lei. Ele tinha uma consciência bem resolvida sobre o que é certo e o que é errado. Vivia a deixar viver e deixar viver, digamos assim, né? Talvez seu único grande erro na vida tenha sido traficar drogas, porque o resto tinha conduta exemplar. No grupo do Paulo tinha o Gugu, um preso, gente boa demais, o Gugu, coitado. Ficava o dia todo na jega, deitado ou sentado. Vivia na dele. Falava pouco, mas comigo falava bem. Nunca havia sido preso. Estava sempre pensando em Nossa Senhora e na sua família. Tinha uma esperança enorme que ia sair logo daquele pesadelo. Francisco era um taxista que trabalhava como motorista do grupo. O entregador, entendeu? Quando dava o piso, eu chamava o Francisco. Um senhor de 62 anos, casado, com uma filha. Sua estadia ali era muito dolorosa para ele. Dizia que era um velho e não queria perder tempo preso, porque ainda queria ver muitas coisas na vida. Rezava todo dia pedindo liberdade, planejava comprar um caminhão, um baú desse sabe? Quando saísse para transportar mercadoria do Nordeste para o Centro-Oeste, Sudeste, caixeiro viajante mesmo, né, cara? Queria ser como um caixeiro viajante, sempre o incentivei a fazer isso mesmo. Ele dizia que colocaria a filha de funcionária, a esposa cuidaria da casa, a ideia era ótima, mas ele bem que poderia ter posto em prática antes de se envolver com o crime, né? E parar na cadeia, com um tráfico pesado desse, como foi pego eles, né? O último do grupo era o Junão, com seus 140 quilos mais ou menos. Ele estava envolvido por parte comercial do negócio, era um usuário ativo do pó, gostava de cheirar um bom pó, e o mesmo que vendia, segundo dizia, porque sempre se preocupou em vender um produto sem mistura. Junão era um cara muito comunicativo, tinha sua fé religiosa, mas também pouca paciência com as coisas que lhe incomodavam. Consciente, não queria prever quanto tempo ficaria preso. Sabia que não haveria uma condenação e estar ali já era parte do cumprimento da pena, né? Que sabia que ia haver uma condenação e que ali já estava cumprindo. Ele dormia bem baixo da minha rede e, por conta disso, tive que confeccionar novos tapas-ouvidos de plástico.
igual os que eu tinha lá na cela 12 do bloco 1. Júnior roncava muito e muito alto, né, cara? Mas era um bom amigo, que me ajudava nas horas das bênçãos e até defendeu certa vez uma briga que contarei mais à frente. Esses quatro que citei eram amigos, estavam na mesma cela e no mesmo processo criminal. Outro preso dali era conhecido como Setoró, um camarada de boa, cheio de alegria nas conversas. E havia sido preso por tráfico de crack e cocaína. Ele estava muito esperançoso que sua pena seria curta, era réu primário e tinha certeza que o juiz tiraria dali rápido. Fazia planos de chegar em casa, dar uma festa com suas amigas, garotas de programa, sabe? Passar a noite transando, fumando, cheirando. Contava que sua mãe vinha com muito sofrimento vê-lo nos dias de visita. E numa dessas vezes ele comentara que ela comentara com ela sobre minha reportagem na TV. Na visita seguinte, Setoró me apresentou sua mãe, uma senhora magrinha, muito simpática, sabe? Que usava uma espécie de muleta de apoio, e me senti honrado por conhecê-la, né? A mãe do Setoró. Ficamos bons amigos e ela deixava eu dar umas deitadas na sua jega após a xepa. Ele deixava, sabe? Deita aí, pode deitar um pouco aí, ó. E eu dava umas dormidinhas na jega dele de vez em quando. Um dia o Setoró me contou que teria um encontro com o seu advogado e pedi a ele para dar meu nome completo. Se possível, gostaria que o doutor examinasse o andamento do meu processo. Quando o encontro aconteceu, o Setoró ouviu o defensor que sua pena seria de 5 anos e 6 meses, sendo 2 anos em regime fechado. Ele voltou para a cela arrasado, nem conteve as lágrimas, sabe? Mas logo se recompôs, confiante que o advogado recorreria e conseguiria reduzir a condenação. Eu e mais alguns ficamos dando força, dizendo que o recurso seria aceito e que logo ele estaria no semiaberto, né? Passados mais 4 dias, o advogado veio ao encontro dele novamente. Após algumas horas, o Setoró retornou para a cela e já da porta disse para mim: não quero te preocupar, professor, mas o meu advogado disse que seu processo está foda. A promotora está pedindo 10 anos de prisão para o seu caso. E ele disse que está bem complicado, mas que o que tinha que ser feito foi feito, agora é esperar, professor. Aí eu falei, cara, esse bicho está me dando essa notícia aí, não é possível que as coisas desse jeito, né? Eu senti que não tinha assim um fundo de... sabe, que não é possível que era desse jeito, né, cara? Não pude acreditar no que eu ouvia. Fazia poucos dias que eu estive na audiência e para mim... o meu caso era simples. Eu era réu confesso, mas nunca trafiquei maconha. Aquilo não estava certo. Fiquei gelado na hora, na verdade, né, gente? Alguns presos comentaram que era assim mesmo, que a gente pensa que o treino é mamão e só no fim é que sabemos mesmo. Depois que a pena chega é que vemos o quanto estávamos enganados. Porque a cadeia roda, amigo. Era isso que diziam enquanto eu me recuperava da vertigem causada pela notícia do Setoró, sabe? Os anúncios que me disseram, os únicos que me disseram o contrário foram o Roberto e principalmente o Hugo, né, o nigeriano. O nigeriano levantou a bola de que o Setoró estava mentindo, porque ele não tinha como as coisas serem assim. Fiquei triste, me senti sem forças. Passei uns dias assim, sabe? Eu fiquei deprimido, né, cara? Porque eu pensei que o cara tava ali querendo até dar umas notícias boas, mas os caras lá, cara, ninguém quer ver sua felicidade, não, velho. Acho que ninguém quer ver, cara. Todo mundo ali quer que você seja pior do que eles, entendeu? Que sua situação seja pior do que a deles, cara. Mas também... fiquei triste, sem força. Pensei uns dias assim, pensando que amargaria anos sem fim na cadeia, sabe? Esses momentos eram muito duros. Mas também comecei a achar que o Setoró poderia ter sido maldoso mesmo. Embora eu tivesse pedido para ele checar o meu caso com o seu advogado, não era possível que aquela informação ser verdadeira. Meu processo ainda estava em fase de alegações. Como ele poderia ter tal informação se nem minhas advogadas tinham dito nada sobre isso? 3 dias depois, uma das advogadas veio me ver e estava meio afobada. Vi que se sentia um pouco frustrada com os resultados até aquela data. Pedi a ela que fizesse tudo para eu sair dali, e ela quase me matou do coração ao dizer que ficaria ali mais uns 30 dias.
pelo menos, eu senti naquele momento, não esquecerei jamais. Não esquecerei. A hora que ela falou, Sérgio, você vai ter que ficar mais uns dias, 30 dias. A hora que eu imaginei que eu fui conversar com ela, que eu ia sair numa semana, uns dias ali daquele presídio, ela vai ficar mais uns 30 dias aqui. Eu falei, que desgraça de advogada é essa, cara? Sabe? Ah, meu Deus, foi desesperador descobrir que continuaria preso no mínimo até o final do ano. Voltei para a cela abatido mais uma vez, mas foi a última vez que eu falei com minhas advogadas enquanto estive na prisão. O desespero maior era pensar que, além de permanecer preso, continuaria naquele bloco. Para mim era sem comparação de pior do que o bloco 1, né, onde eu estava antes. Alguns companheiros sugeriram que eu tentasse, via advogados, retornar para o bloco anterior. Dos mais velhos, comecei a concordar com eles. Dormir, comer e usar o banheiro era um sufoco em qualquer bloco, mas ali a superlotação piorava o cenário, né? Eu passava o dia sem poder nem caminhar ou me sentar, ou no mínimo sem o mínimo de conforto, né, cara? Com o mínimo mesmo. E na medida em que o tempo andava com meus passos lentos, as coisas tendiam a se complicar. Como em qualquer relacionamento onde os indivíduos não têm espaço para si, um começava a enjoar da cara do outro. E o que antes eram virtudes se transformam em defeitos. Era um pulo para uns tomarem partido na discussão de outros e nas novas discussões, nas novas situações de opressão tomarem forma. Então, rapidinho, tinha uma conversa ali, um já entrava no meio, o trem já virava uma opressão, já virava brigas, tá entendendo? Era uma coisa assim, incalculável, cara. O tanto que era ruim conviver nesse bloco 7. Existe um preso que desde o dia que entrou na cela, dava para ver que seria alguém problemático. O vulgo é Taguatinga, o nome dele. Seus traços são asiáticos, mas sua paciência está bem longe de ser oriental. Tudo para ele é motivo de confusão. A paz não tem chance com o cara. Suas conversas são sempre sobre faca, espeto, sobre revólver, questões do fundão do pátio. Taguatinga tem por volta de 21 anos e de cara fez inimizade com Alexandrinho, que ia despontando como chefe da cela. O desentendimento inicial foi por causa de um baseado. Como de costume, Alexandrinho fumava sozinho. Taguatinga queria dar uns pegas, mas não queria pagar. Ficou sem fumar e ainda tomou uma pagada de sapo em público do dono do beck. Taguatinga não engoliu e reagiu verbalmente. Então Alexandrinho e Bina foram juntos falar com ele de perto, deixando bem claro quem dava as cartas ali, quem deveria se calar. Ao se afastarem, Taguatinga inventou de mandar um bilhete para outra cela. Mas antes do envio, o Alexandrinho quis ler o conteúdo. Ele foi mandar um bilhete para outra cela. O Alexandrinho, segura o bilhete aí. O bilhete falava sobre os problemas que o Taguatinga estava tendo na cela e pedia a alguém para arrumar um espeto para ele. Olha só, cara. Alexandrinho falou uma pá de coisas, ameaçou o outro de morte, disse que se o Taguatinga queria resolver algo no pátio, estaria por lá o aguardando. E que isso de mandar bilhetinho pedindo ajuda em espeto não adiantaria, porque a cadeia estava com ele. Nessas horas todos ficam caladinho observando a situação se desenrolar. Esperam brigas e mortes. Mesmo correndo riscos de todos os presos da cela pagarem por desavença de dois, é um ciclo vicioso de humilhações e mágoas no cotidiano que despertam rancor e vontade de vingança, que levam a desentendimentos e brigas que resultam em mais mágoa e rancor. Eu já estava cansado de tudo isso. Nos momentos em que encontrava abertura, eu até tentava conversar com o Taguatinga. Incentivava ele a ser mais calmo e usar o seu potencial explosivo em algo mais construtivo para a vida dele. E ele sempre concordava que de fato poderia ser um pouco menos afoito e nervoso. Só que em uma dessas conversas, sem mais nem menos, ele disse que eu era um otário. De bate pronto, repliquei que o comédia ali era ele. Aí o clima ficou tenso. Meu amigo de Deus.
Vi que ele se armou, né, cara? Ele preparou pra porrada, sabe? Para me atacar. E assumiu uma postura, eu assumi uma postura de defesa, que eu tava dentro da jega. Na jega de cima, eu tava na jega de baixo, né? E ele aqui de frente, em pé. E eu vendo que ele estava prestes a acontecer. Os outros presos também, vendo isso, intercederam por mim, sabe? Junão e Hugo se colocaram em frente ao Taguatinga e alertaram sobre querer confusão comigo, com o professor que é de boa. Taguatinga deixou quieto, e eu me livrei de um combate com um jovem de 21 anos, mais forte e perverso do que eu. Alguns dias depois desses nossos entreversos, um dos presos apareceu com uma porção de remédio e fez um coquetel. Misturou 15 comprimidos e um suco de caixinha em uma garrafa de água, agitou até dissolver tudo. Quando tomam uma parada dessa, os presos ficam como se estivesse caindo de bêbado, sabe? Assim, descontrolado, sem coordenação motora, sem controle das pernas, desmaiando e sonolento, sabe? Que é os bolachão mesmo que eles dissolvem. Nessa vez, o Taguatinga tomou e capotou na rede, dormindo chapado, acabou mijando na rede. Na rede, dormindo mesmo, ele mijou todo e ainda molhou 2 presos que estavam debaixo da rede, né, com o mijo dele. Isso era algo muito sério, da entrada, né, cara? Pensei comigo. E outras pessoas também. E achei que seria um bom motivo para ele sair da cela, né, cara? Ainda de madrugada, dividi esse pensamento com um preso chamado José. Ele acordou comigo e sugeriu aos outros poucos presos acordados que o Taguatinga deveria ser obrigado a pedir para sair da cela. Eu apoiei a ideia, o cara só causava e agora estava indo longe demais. Conforme os presos acordavam e viam o que ocorrera durante a noite, cada um fazia uma piada particular enquanto o mijão seguia dormindo. Algumas horas se passaram até ele acordar e, para minha surpresa, todos levaram o fato na brincadeira. É como se ele não tivesse feito nada. Ninguém pediu para ele sair da cela, mas o Chicão, um dos presos com quem eu não me dava muito bem, tinha ouvido toda a nossa conversa na madrugada. Na hora fingiu que dormia, mas alguns dias se passaram e houve uma grande confusão na cela ao redor do Chicão. Para desviar o foco, ele se defendeu me atacando. Disse que ao Taguatinga que ele não era bem quisto na cela e que eu era um tremendo de um falso, pois havia dito que ele deveria pedir para sair da cela. Taguatinga ficou puto, começou a me xingar, fazer ameaça pesada. Da minha parte, rebati as provocações, dizendo que os presos me diziam para deixar quieto. Alguns presos diziam para deixar quieto, outros para que eu estava certo. O cara continuou cuspindo palavrões direcionados a mim, aumentou a gritaria, retruquei que não foi eu quem dissera aquilo, e sim o José, e apenas concordara. Então o Chicão voltou para a história, eu disse que eu estava chamando de mentiroso. E chamando de mentiroso, e pulou da jega para me agredir. Só não me acertou porque alguns presos que estavam do meu lado conseguiram afastar. E ele continuou gritando e me ameaçando. Por quê? Quando eu falei para ele que ele estava conversando borracha, ele falou que ia me quebrar de porrada. Eu falei, demorou. Eu falei, vou descer daqui da jega e te dar uma porrada. Eu falei, demorou. Aí o bicho veio igual um doido, né, cara? Aí, cara, os presos, deixa disso, deixa daquilo. Com a poeira baixando aos poucos, eu só pensava na canseira que seria uma briga, perder os dentes, estourar minha cara. Aquilo era muito animalesco para mim, entenderam, gente? Procurei me defender verbalmente, mas naquele ambiente a ignorância predomina. Demonstrar ter mais inteligência pode ser até pior do que dar um tapa na cara de um preso ali. Ali não tem argumento que desarme uma treta. Mas enfim, consegui me safar de mais um confronto direto com as mãos, onde as mãos seriam usadas como armas. Com o porte que tenho, com as minhas armas são outras, vocês sabem disso, né? Eu não tenho arma, eu não vou brigar de porrada, né, meninos? Então, isso é o que começou a acontecer. As coisas que aconteciam nesse bloco 7 eram verdadeiramente uma situação terrível, dificílima, sabe, de conviver. Um ambiente inóspito quase, sabe. Foi uma vida, uma passagem que eu espero para ninguém na vida é passar por esse bloco 7. Principalmente inaugurando a desgraça do bloco. Obrigado por escutarem mais um capítulo e aguardem o próximo capítulo.
Obrigado pelos likes, obrigado por estarem assistindo. Por favor, se der, não põe pra frente, deixa tocar o vídeo todo, tá bom? Eu sei que é 30 minutos. Na parte ruim, você vai lá, pega uma coca, rola o bal, fuma o beck e volta e deixa rolando pro YouTube. Mas não